Mais de 2 milhões de euros é o que está agora em causa. Proteção Civil e Governo encobriram ilegalidades que passam por garantias bancárias falsas e pagamentos suspeitos à empresa que gera os Camov. Sabe que está a ser investigado pelo Ministério Público. O Ministério Público pode fazer o que quiser. Este documento foi dado pela Everjets, é um seguro que comprovaria a existência de uma garantia bancária. 2 milhões e 300 mil euros que o Estado poderia exigir à Everjets em caso de incumprimento por parte da empresa. Permite ou permitiria porque a garantia não existe, é falsa. Para ficarem com os Camov tiveram de fazer uma garantia bancária. Isso é uma questão que... Fizeram inclusivamente um seguro caução, que salvo erro será este documento. Sim. Que foi apresentado como prova para... Essa é uma questão que está em tribunal arbitral. Caução da garantia bancária, que é no valor de mais de 2 milhões de euros. Era o valor de 6 helicópteros. Admite que este documento é falso? Não. Isso é uma questão que está a ser discutida em tribunal arbitral. Portanto, isso é das tais coisas que eu não posso falar. Algo que não foi verificado na altura de assinar contratos. A TVI contactou dezenas de vezes a Proteção Civil e só com muita insistência e 2 meses depois chegou a resposta. A seguradora informou que não prestou o seguro caução, podendo estar em causa a autenticidade do documento. A Proteção Civil apresentou uma denúncia junto da Procuradoria-Geral da República. Durante todo este tempo, mais de 6 meses, a Proteção Civil nada fez. O primeiro e-mail da TVI foi enviado a 25 de setembro. Só depois de termos questionado é que a Proteção Civil fez queixa ao Ministério Público, como se pode ver, a 14 de novembro. Até agora, nada tinha sido feito. Não é um problema. Porque ainda há É um problema? Não, São 2,3 não é um milhões de problema. euros. Porque, repare numa coisa. Quem a fez, fez bem. Então onde é que ela está? Repare, quem fez, o que fez bem e há de explicar. O que tiver que explicar, quando tiver que explicar. E é uma questão, como lhe digo, que está em tribunal arbitral. Portanto, mas se a Everjet tivesse que pagar alguma coisa, pagava. Está no contrato, tem de pagar uma garantia. A Everjet não tem que pagar nada a ninguém. São 2 milhões e 300 mil euros que fogem entre os dedos aos cofres do Estado. A TVI sabe que a garantia não foi feita, o seguro também não foi ativado. A Proteção Civil nem sequer pediu o número da apólice quando assinou o contrato. A verdade é que esta autoridade, sob tutela do Ministério da Administração Interna, encobriu até agora este escândalo. Esta é uma incompetência clara e ao mais alto nível. Já no tempo de Grave Pereira, ex-presidente da Proteção Civil, foi este homem que tomou todas as decisões relativas ao contrato dos Camov. As declarações de Grave Pereira em tribunal, a que a TVI teve acesso, são reveladoras sobre a forma como o negócio foi feito. Eu digo à tropa porque na tropa fazemos assim. Significa que é um processo de quem entrega e quem recebe qualquer coisa estão presentes no mesmo momento, fazem uma conferência conjunta. À tropa. Foi assim que o Estado contratou uma empresa por milhões. Durante as perguntas e respostas, pouco sabe, nunca ouviu falar, não leu e de quase nada se lembra. Não sei se foram feitos. Não me lembro. Tomou conhecimento? Não me lembro, não. Mas agora não me lembro já que documentos é que tem ou que não tem. É assim o tempo todo. Já não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Tudo o resto que fosse avionês, desculpa a expressão, não era uma matéria que lhe interessasse. De detalhe, não. Foi este o responsável público que contratou a Everjets para a manutenção, gestão e operação dos Camov, até à data competência da Proteção Civil. Foi decisão minha. Com base só naquilo que era os seus conhecimentos, a sua experiência? Que é a minha experiência, exatamente. Experiência que era zero. Qual era a sua formação para essa função? Não tinha nenhuma. E fez alguma para ter essa função? Antes da função, não. Fiz depois um curso de legislação aeronáutica. Com a duração de quanto tempo? Uma semana. Foi com base numa formação de uma semana que Grave Pereira colocou nas mãos da Everjets 5 Camov. A empresa pediu dinheiro para repará-los, a Proteção Civil deu, sem consultar,
absolutamente ninguém. Nem a Autoridade da Aviação Civil, nem o fabricante dos Kamov, nenhum esteve presente. Porque eu entendi que era o processo mais transparente que podia haver, sem precisar de terceiros, estarem os dois prestadores de serviço no mesmo momento a ver a mesma aeronave. Eu sei que foram reparados, não me lembrava dos valores. Não se lembra, mas foram 2.500.000 euros pagos diretamente à Everjets, como se pode ver pelas faturas a que a TVI teve acesso. A 25 de setembro é dada a ordem de pagamento. A ANPC assumiu a responsabilidade toda dos problemas todos que existem. Eu vi umas guias de aceitação dos helicópteros e que pagava tudo. Passou um cheque em branco. Como é que, no seu entender, se justifica o pagamento de mais de 2 milhões de euros à Everjets? Na minha opinião, nunca se justificou. Pedro Silveira conhecia o estado das aeronaves. É o presidente da Hélia Portugal, que antes da Everjets fazia a manutenção dos Kamov e que a Proteção Civil despediu, alegando irregularidades. Não podemos dizer que se calhar não era preciso pontualmente fazer pequenos arranjos aqui ou acolá. O orçamento que nós tínhamos para esses dois helicópteros era cerca de 1.200.000. Portanto, a ANPC nunca mandou arranjar isso à gente. O que eu depois não percebi é porque é que depois de pagarem os 2.200.000 só ficaram 3 helicópteros agora em vez de ficarem 5. Porque esta reparação incluiu também a canibalização controlada dos helicópteros que ficaram inoperativos para colocar estes 3 a voar. Ou seja, com o novo contrato dos 5 Kamov, só 3 ficaram operacionais. Os outros 2 estiveram sempre no chão a servir peças aos que podiam voar. Os helicópteros que ficavam no chão começaram a servir de vaca, como a gente lhe diz, para dar peças para os outros poderem continuar a voar durante o contrato. Quando o contrato, no meu entender, obrigava que a Everjets custeasse o custo desses helicópteros sempre que precisassem de peças novas. Nós tivemos que fazer algumas das intervenções que foram adjudicadas à Everjet, correspondiam à substituição de peças que até podiam estar operacionais. Pior, além de um mau negócio, pelo dobro do preço, e de 2 helicópteros ficarem irremediavelmente em terra, o contrato não permitia sequer qualquer pagamento, como se pode ler nesta cláusula. Não podendo a Everjets, uma vez assinado este protocolo, imputar culpas ou custos de anomalias à entidade cessante. E o contrato da Everjet, sabe se tinha requisitos para aceitar as aeronaves? Não sei. Em detalhe não sei, não me lembro. Grave Pereira pagou sem saber o que estava a pagar, assinou de cruz todas as páginas do contrato. Ele e Paulo Belchior, na altura responsável pelos meios aéreos na Proteção Civil. Eu não tinha a noção do detalhe dos contratos sobre esta matéria e não vi nada neste processo que pudesse, nem me foi dado a identificação de que houvesse alguma coisa que eu estava a contrariar objetivamente algo que tivesse nos contratos, com prejuízo para o Estado. Foi uma coisa completamente transparente para repor a aeronavegabilidade, senão hoje estávamos aqui a falar de outra coisa distinta, que era nem havia Kamov em Portugal, desde 2015. Portanto, aí tinham morrido logo em 2015. Reconhece, portanto, que o que está ali é um bocadinho diferente daquilo que mandou fazer. Reconheço que não é igual. A Everjets foi favorecida? Eu já digo isso há muito tempo. Favorecida, no meu entender, por quem lhe deu os contratos. Portanto, ou a ANPC, ou o Ministério da Administração Interna, ou os dois. Admite, nesta altura de assinatura de contrato, que a Everjets possa ter sido favorecida? Não, isso é tudo ficção científica. Mas foi tudo feito em junho, em plena época de incêndios. As incongruências continuam. Este ano, a Everjets chegou mesmo a realizar um voo ilegal com um dos Kamov, apesar de, por escrito, a TVI ter negado tudo. O que aqui está é mentira? Não. O que eu quero dizer é que o que está é exatamente verdade. É que nós não cumprimos nada. Realizaram um voo no dia 17 sem licença. Não. Disseram por escrito que não realizaram qualquer voo sem licença. Repara, e já André, agora, permita-me, porque aqui, neste despacho da Proteção Civil ao Ministério da Administração Interna, é claro, dizem inclusivamente que é em clara violação de todas as normas legais e contratuais aplicadas. Mas a Proteção Civil, qual é que é o conhecimento aeronáutico da Proteção Civil? Infelizmente... Não é da Proteção Civil, mas pode ser da ANAC, que foi que eu questionei a seguir, que instaurou inclusivamente um processo de contraordenações contra a Everjets. E que nós, que ainda não foi pago. que nós iremos, o processo de contraordenação e, eventualmente, que posso lhe dizer que está a ser analisado pelo nosso Departamento de Aeronavegabilidade, que irá ser impugnado.
A Proteção Civil sabia deste voo, o ministro Eduardo Cabrita também, mas esconderam esta ilegalidade, não avisando sequer a autoridade da aviação civil. Só quando foi questionada pela TVI é que a autoridade da aviação civil ficou a saber e instaurou um processo. A ANAC instaurou o processo de contraordenação à empresa Everjets e ao piloto, encontrando-se os mesmos na fase de instrução. O piloto já pagou a multa, a Everjets ainda não. Agora estas aeronaves estão paradas em estado de degradação. Foi no mínimo incompetência e se calhar corrupção. Mais uma decisão que coloca do lado do Estado o pagamento da reparação destes helicópteros. Pagam os contribuintes quando podiam pagar as empresas responsáveis. Fazendo as contas, o Estado teve de gastar mais. Para ter 3 Kamov a voar nesta época de incêndios, gastou no novo contrato 3,6 milhões de euros. Somando-se aqui 2,3 milhões para a caução que não conseguiu exigir e ainda pagamentos feitos à Everjets no valor de 2,5 milhões de euros. Um negócio de milhões, ruinoso para os contribuintes, que se fizermos as contas já ultrapassou os 8 milhões de euros. E isto por aeronaves que estão no chão e não podem voar. O pior é que a fatura não fica por aqui. Estes Kamov vão estar prontos, operacionais, para a próxima época de incêndios? Muito difícil. Os Kamovs do Estado, quase impossível. Posso lhe dizer, só se começassem a trabalhar nos helicópteros amanhã, mas muito dificilmente. Agora, e quem é que os vai operar? É a Força Aérea? Se for a Força Aérea e for fundos perdidos, e gastarem 40 ou 50 milhões de euros nos helicópteros, se calhar estão a voar para a próxima campanha de incêndios. Aposto aqui já consigo 10 euros contra 1000, que aqueles meios não vão estar prontos para voar este ano. E depois vamos ver se eu tenho razão ou não. Quem é que perdeu mais? Em termos absolutos, eu julgo que foi o Estado português. É uma vergonha o que se passou. Tanto a Heli Portugal como a Everjets colocaram o Estado em tribunal por incompetência nos contratos. Se ganharem, vão somar-se muitos outros bilhões de euros em indemnizações. Os Kamov andaram sempre de mãos dadas com políticos. António Costa foi o homem que adjudicou os primeiros contratos quando era ministro da Administração Interna. Desde aí que os Kamov foram um verdadeiro rombo para as contas públicas. Passaram pelas mãos de vários governos e ministros. Ninguém aceitou gravar entrevistas.